Fala, gente boa. Bom, antes que eu comente aquele tão conhecido, né, infame sacrilégio de não mostrar fotos antigas, né, eu já iniciarei o vídeo mostrando uma para vocês, né, uma desse cara aqui, ó. Ah, não sei se vocês poderão enxergá-la, né, essa foto aqui, ó, tá? Opa! Esse cara aqui, cuja foto eu estou tentando mostrar, tá? Não sei se vocês estão podendo enxergá-la bem agora, tá? Esse cara aqui, com jeito de galã de filme de Hollywood dos anos 30, tá? Era o Pepe Prantel, né? Que eu cheguei a comentar, cheguei a citar no vídeo anterior, tá? Tem mais uma outra foto aqui que eu quero mostrar, tá? Só um instante, só um pouquinho, tá? Essa galera aqui, ó, esse povo todo, tá? Que eu irei mostrar para vocês, tá? Esse povo todo aqui, ó, é o elenco da ópera Iara, tá? A ópera sobre a qual já irei comentar com vocês, tá? Então esse aqui, repetindo, esse aqui é o elenco da ópera Iara. A única ópera até hoje 100% joinvilense, tá? Bom, eu tinha encerrado o vídeo final do vídeo anterior, né? Eu tinha comentado sobre o Otto Adolf Noah, né? Que é um alemão, um contabilista que viveu pouco tempo em Joinville, e ele escreveu um texto, né? Um texto romântico que acabou sendo transformado em uma ópera, né? Em uma peça operística, né? Bom, e eu tinha dito, né, que ele acabou falecendo em um acidente de carro, né? Quando ele estava se dirigindo a Joinville, tá? Bom, esse amigo dele, que eu cheguei a comentar no vídeo anterior, que eu cheguei a citar bem breve, de maneira bem breve, tá? E que acabou transformando esse texto romântico em uma ópera, era o Pepe Prantel, tá? O nome dele, né, o Pepe, Pepe, na verdade, era o apelido. O nome dele era Josef Prantel, tá? Ele nasceu em uma cidadezinha da Áustria chamada Schwaz, tá? Essa cidade de Schwaz, ela está localizada no estado de Tirol, né? A exemplo assim como acontece no Brasil, a Áustria, ela também é uma república federal, ela é dividida em estados e cada estado tem um grau até considerável de autonomia, tá? Então, no caso, Tirol é um estado austríaco, né? Inclusive foi desse estado, dessa região do Tirol, que saíram os 33 fundadores, né, os 33 imigrantes austríacos, que acabariam fundando, né? Se eu não me falha a memória, eram 33 pessoas, enfim. Alguém me corrija, por favor. Então, foi dessa região do Tirol que saíram os fundadores, né? Aqueles que viriam a ser os fundadores da cidade de Três Itílias, aquela cidade lá do meio oeste, aqui de Santa Catarina, não muito distante de Joaçaba, que é vamos dizer assim, a pequena Áustria, né? Possivelmente a maior colônia austríaca do Brasil, né? Inclusive a cidade de Três Itílias é a única cidade, tirando as capitais, né? Ela é a única cidade que tem um consulado da Áustria, né? A cidade de Três Itílias, né? Bom, voltando ao que interessa, aquilo que é o nosso grande foco, que é a história de Joinville, né? A respeito do nosso amigo Pepe, tá? Ele nasceu numa cidadezinha chamada Schwaz, né? Que, como eu disse ainda há pouco, está localizada no estado de Tirol, né? Bom, essa cidade de Schwaz, tá? Isso em 2019, que foi a última vez em que a população dela foi contada, naquela ocasião, há 4 anos atrás, a população de Schwaz, né, a terra natal do nosso amigo Pepe, era de 13 mil, caso eu não esteja enganado, era de 13.618 habitantes, tá? Essa cidade de Chivas, tá? O tamanho dela, ela tem mais ou menos um tamanho equivalente a cidade de Nova Veneza. Nova Veneza é uma cidade lá no sul do estado, uma cidade vizinha de Criciúma, e a população de Nova Veneza é de 13.664 habitantes. Então ela é um pouco maior do que a terra natal do nosso amigo Pepe, né? Nova Veneza, que, diga-se de passagem, é a única cidade fora da Itália que tem uma daquelas gôndolas, né? Uma daquelas tão famosas e célebres embarcações que trafegam, né? Pelas ruas inundadas, pelos canais de Veneza, né? Mas voltando ao que interessa, tá? O nosso amigo Pepe, tá? Ele nasceu nessa cidade, nessa cidadezinha de Chivas. Ele acabou imigrando para o Brasil e, consequentemente, para Joinville em outubro de 1929.
Em janeiro de 1930, ele e mais um amigo dele, que era daqui mesmo de Joinville, que era o Evaldo Miller, né? Esses dois, eles acabaram criando um conservatório de música, né? Uma escola de música, tá? Em janeiro de 1931, o Pepe, né, o nosso amigo Pepe, ele se tornou, ele acabou sendo contratado pela Sociedade Harmonia Lira, tá? Ele se tornou regente de corais, né? E músico, né? Ele tocava piano, né? Bom, o Pepe Prantl, a primeira apresentação pública dele aconteceu em 21 de março de 1930, na antiga sede da Liga de Sociedades, tá? Porque, bom, todo mundo, eu acredito que todos vocês saibam, né, que a Liga de Sociedades ela está localizada na Rua Jaguaruna, né, alguns metros do quartel principal do Corpo de Bombeiros. Por que antiga? Bom, é que a antiga sede da Liga de Sociedades ela acabou pegando fogo, o prédio acabou pegando fogo em 1936. Essa primeira apresentação pública do Pepe Prantl, tá? Ela foi uma apresentação beneficente em favor de um instituto médico que era liderado pelo Norberto Bachmann. Norberto Bachmann, que eu sobre quem, né, a respeito de quem, eu cheguei a gravar um vídeo na semana passada. Norberto Bachmann, que além de ser médico, também era um linguista e também era um escritor, né? Norberto Bachmann, que ao contrário do que indica o nome, não era alemão e não era joinvilense. Pasmem, ele era mineiro, ele era de Juiz de Fora, tá? Norberto Bachmann. Mas voltando, o Pepe Prantl, ele sofria de asma. Então o fato dele ser um asmático, né, dele ter uma saúde não muito, um histórico de saúde, digamos, não muito recomendável, né, fez com que a estreia da ópera ela demorasse muito tempo, né? Bom, em julho, era algo que eu até já estava me esquecendo, nos anos 20, principalmente na década de 30, eram muito comuns na Sociedade Harmonia Lira a apresentação de operetas, né? Algo que eu já estava me esquecendo, né? Da série Coisas que eu já estava me esquecendo. Eu tinha dito no vídeo anterior que a primeira ópera ela foi encenada em 1596. Ali por volta de 1610, a ópera ela acabou chegando na Alemanha. Só que ao contrário da ópera italiana, que ela é muito dramática, né? Que ela é muito cheia de drama, de tragédia, enfim, né? A ópera alemã ela é muito diferente, ela tem um outro sentido. Uma característica marcante da ópera da Alemanha é que ela tem um sentido épico. E além de ter um sentido épico, ela é muito nacionalista, né? E ela também resgata muito personagens folclóricos, né? Muito o folclore do povo alemão, né? Então ela é muito nacionalista, muito folclórica e muito épica, né? Essa obviamente, é a ópera feita na Alemanha, tá? E a primeira sociedade de canto formada, que surgiu em Joinville, foi a Sociedade Helvétia. Como o próprio nome indicava, essa sociedade de canto ela era formada, a princípio, apenas por imigrantes suíços. Os alemães eles criaram a sua primeira sociedade de canto 2 anos mais tarde, ou seja, em 1858. Eu acredito que as primeiras apresentações, não necessariamente de ópera, as primeiras operetas, elas tenham sido encenadas em Joinville ainda no século XIX. Só que, infelizmente, não existem registros maiores, não existe nada registrado a respeito dessas primeiras operetas que foram encenadas aqui em Joinville. O que se sabe é que essas era muito comum, como eu disse ainda há pouco, que na Sociedade Harmonia Lira fossem encenadas operetas. Voltando, né, a respeito do nosso amigo Pepe, tá? A primeira, em 1932, em 10 de maio de 1932, para ser mais exato, foi encenada pela primeira vez uma opereta de autoria do próprio Pepe Prantl, tá? Essa opereta, o título dela era Os Gêmeos, tá?
ela não foi encenada apenas em Joinville, ela foi encenada em Blumenau e foi encenada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma cidade não muito distante de Porto Alegre, tá? Na região metropolitana de Porto Alegre. Então foram nesses 3 locais que essa opereta de autoria do Pepe Prantl, ela foi encenada, né? Repetindo, o título dela era Os Gêmeos. Bom, eu tinha dito que essa primeira ópera, né, que essa ópera joinvilense, a Yara, levou um bom tempo até ser encenada pela primeira vez. O curioso é que em 1932, 4 trechos dessa ópera, da ópera Yara, eles já foram encenados. E as vozes, né, as cantoras que a interpretaram, né, foram a Lotte Prantl, que era a esposa do Pepe, e a Hedwig Fitzenreuter. Então essas 2 cantoras, cujos nomes eu acabei de mencionar, foram elas que acabaram interpretando esses trechos da ópera Yara. Bom, a ópera, né, em julho de 1935, uma companhia de ópera italiana ela se apresentou na Sociedade Harmonia Lira, e a ópera Yara, né, ela só estrearia em 17 de janeiro de 1936. Então ela levou 4 anos para que ficasse pronta, para que finalmente ela começasse a ser encenada. Então, velocidade Rubinho Barrichello total, né? Bom, mas afinal de contas, qual que era a história, qual que era o tema, afinal de contas, a respeito do que era essa ópera, a ópera Yara? Bom, essa ópera, né, a personagem principal dela era uma índia, tá? Só que o restante da história, para deixar vocês na duvidosa, para deixar um suspense no ar, a história dela, eu contarei no vídeo seguinte, tá? Então, até o próximo vídeo e até lá. Um abração para vocês.